Olá, você já deve ter ouvido falar nos 5 pontos do calvinismo. Nesse segundo vídeo aqui da nossa série Pense Biblicamente, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Mas é provável que você pense que quem criou esses 5 pontos foi Calvino, o reformador de Genebra. É muito comum as pessoas associarem o nome desses 5 pontos à pessoa do reformador Calvino. Mas na verdade esses 5 pontos foram formulados pelo Sínodo de Dort. Este sínodo foi convocado pelos Estados Gerais da Holanda. Eles foram formulados para responder a um documento que ficou conhecido na história como remonstrância ou protesto. Esse documento foi apresentado ao Estado da Holanda pelos discípulos de um professor de um seminário holandês chamado Jacob Arminius. Então, os seguidores da ideia de Arminius ficaram conhecidos como arminianos. Nos 5 pontos do calvinismo, cada um desses pontos, dos 5, rebatem 5 pontos, ou cada um rebate 5 pontos, os 5 pontos do arminianismo. E eu gostaria de começar pelo primeiro ponto. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar especificamente sobre a depravação total. O calvinismo entende que o homem não regenerado, ou seja, o homem não alcançado pela graça salvadora de Deus, ele é escravo do pecado. E por isso ele é incapaz de salvar a si mesmo pela sua própria vontade, entre aspas, livre. Essa pessoa não regenerada, ela depende da graça e da obra de Deus que é realizada pelo Espírito Santo para vivificar essa pessoa, para que ela possa, assim, vivificada pelo Espírito, confiar, acreditar na obra de Cristo. Do contrário, essa pessoa não terá condição de escolher a Deus, porque a sua vontade, ela é escrava do pecado e, portanto, ele é um ser depravado. A vontade humana, ela nunca é livre. Ela sempre age com base em alguma coisa. E se somos pecadores, as nossas ações e decisões, elas tomarão como base o fato de sermos pecadores. Nesse primeiro ponto aqui, da depravação total, os calvinistas estavam combatendo o primeiro ponto do arminianismo, que é a vontade livre. Os arminianos, como ficaram conhecidos os seguidores das ideias de Arminius, eles dizem que a vontade do homem é livre para escolher a palavra de Deus ou mesmo escolher o pecado. A salvação, portanto, no sistema arminiano, depende da sua obra de fé. E essa fé, ela, em última análise, ela brota do próprio coração humano. Agora, quando a gente compara esses dois sistemas, essas duas linhas de pensamento, de um lado a depravação total, e quando a gente coloca do outro lado a vontade livre, que é defendida pelos arminianos, qual é que tem mais amparo na Bíblia? Eu gostaria de ler pelo menos 4 textos aqui, que vão mostrar que a vontade do homem, o ser humano, ele já nasce depravado em pecado. E se não for a graça de Deus salvadora vindo e tirando esse homem do pecado, ele não consegue sair de lá sozinho. O primeiro texto é o Salmo 51, versículo 5. Nesse texto, o salmista Davi diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi é muito claro aí nesse texto. Ele diz que nasceu na iniquidade e que ele já foi concebido em pecado. Ou seja, o ser humano, ele já é concebido com a natureza pecaminosa. A semente do pecado está no seu coração. O segundo texto que eu gostaria de mencionar aqui para a nossa reflexão é Romanos capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo é muito taxativo ao dizer que todos pecaram. Ou seja, do mais novo até o mais velho, do bebezinho que está lá sendo gerado no ventre da mãe, à pessoa adulta.
Um outro texto também, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: por um só homem o pecado entrou no mundo e trouxe morte a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, não existe neutralidade em nossa vontade, não existe neutralidade em nossa natureza, em nossos desejos. Nós somos inclinados naturalmente ao pecado. Por fim, Efésios capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Você já viu um morto desejar ou ter vontades próprias? Não. Quem está morto, está morto. Não tem vontade própria. Paulo está dizendo aqui que espiritualmente esses crentes da igreja de Éfeso estavam mortos. Ou seja, espiritualmente eles não tinham nenhuma vontade de servir a Deus, de desejar as coisas de Deus, porque eles estavam mortos. Portanto, espiritualmente alienados de Deus, depravados. Eu entendo que a depravação total, o ensino calvinista, ele é mais harmonioso com a Bíblia do que o ensino arminiano da vontade de Deus. Esperamos que esse vídeo sirva para o seu crescimento na fé e para a sua edificação.